Você está vivendo mais um dia comum, até que um pequeno erro acontece, um tropeço, uma queda, um passo fora do lugar. E por um instante a realidade falha, quando você percebe que você não está mais no mesmo lugar. Você acabou de entrar em uma backroom. As backrooms são daqueles fenômenos coletivos da internet que mostram como um universo compartilhado pode se tornar algo complexo e interessante a partir do imaginário de uma comunidade engajada. O conceito básico de uma backroom é que ela é uma realidade dimensional alternativa. Ela pode ser acessada de forma aleatória, geralmente de forma acidental. Existem vários níveis, praticamente infinitos e sempre monotemáticos. Além disso, existem as entidades. Apesar dos espaços intermináveis e solitários, é possível encontrar esses habitantes das backrooms, e geralmente isso pode ocasionar grandes infortúnios. Esse fenômeno surgiu em 2019 no fórum 4chan. Um usuário anônimo postou uma imagem com a legenda: "Se você não for cuidadoso e atravessar a realidade nas áreas erradas, você vai acabar nas backrooms." Uma ideia vaga e aberta, baseada no conceito de no-clip dos games. Aqueles glitches onde você atravessa uma parede ou um cenário de forma inesperada, uma falha do sistema. As backrooms nascem como uma creepypasta, mas evoluem para um universo colaborativo de terror, construído por milhares de pessoas ao redor do mundo. Mais do que isso, evoluem o conceito das creepypastas, materializando o terror não em uma criatura, mas em todo um universo de emoções mundanas: nostalgia, solidão, sensação de estar perdido, a perda gradativa da sanidade e o medo do inesperado. Mas isso só tomou corpo depois do lançamento de The Backrooms Found Footage, no início de 2022, pelo canal Kane Pixels. Como em um universo compartilhado, existem incontáveis níveis criados por diversas fontes diferentes, mas existe um consenso de níveis organizados pela comunidade e classificações de dificuldades de sobrevivência. Eu não irei listar os lugares mais perigosos ou algo parecido, pelo simples fato de sua lore estar em constante expansão, então sempre haverá um pesadelo pior do que o outro a ser criado. Mas existem diversos níveis considerados canônicos pela comunidade. Embora não haja uma comunidade oficial, uma das mais relevantes é a Wikidot, por ser colaborativa, organizada e buscar manter uma consistência do universo. Os primeiros níveis estão entre os mais conhecidos, iniciando no nível 0, o nível de entrada das backrooms. Um labirinto de salas de escritórios antigos, com carpetes úmidos, luz fluorescente e um zumbido contínuo, e avançando para o nível 1, a zona habitável, um ambiente industrial e inquietante. Embora não seja um lugar inofensivo, é possível encontrar recursos valiosos nesse nível. A partir disso, os níveis se tornam cada vez mais perigosos e sombrios: cavernas infestadas de aranhas e entidades rastejantes, áreas em completa escuridão com privação sensorial, um oceano de profundidade infinita habitado por uma criatura colossal e até mesmo níveis cuja realidade se altera para se tornar o seu pior pesadelo. Em muitos desses lugares, não é apenas o perigo que muda, é a própria lógica do ambiente. Caminhos deixam de fazer sentido, distâncias parecem variar e a sensação de direção simplesmente desaparece. Sobreviver a um nível das backrooms pode ser apenas adiar o inevitável e te levar para um lugar ainda pior do que o anterior. As entidades são seres nativos dentro dos níveis das backrooms, mas as suas naturezas são variáveis. Variam desde espécies que compõem a fauna de determinado lugar, até mesmo deuses que controlam toda a realidade de determinado nível. É possível encontrar entidades inofensivas e até mesmo entidades benignas, embora sejam mais raras. Algumas entidades são exclusivas de determinados níveis, enquanto outras estão presentes em diversos níveis diferentes. Também variam em grau de inteligência. Algumas agem como bestas furiosas, enquanto outras são altamente inteligentes e sádicas. Algumas das entidades mais perigosas são os Smilers, ou sorridentes, descritos como seres inteligentes, altamente malévolos e extremamente perigosos. Por serem amorfos, podendo mudar a sua massa corporal, possuem diversas descrições, mas sempre com seus olhos e um largo sorriso brilhantes, espreitando em algum lugar no escuro. Outra entidade que você não gostaria de encontrar é a Skin Stealers, ou ladrões de pele. Eles imitam humanos utilizando peles arrancadas de suas vítimas. Por isso a sua aparência é sempre perturbadora, vestindo uma pele em decomposição, com movimentos estranhos e tentando se passar por um humano para se aproximar. O problema é que, à distância, eles podem parecer normais o suficiente para enganar. Além dessas, existem diversas outras entidades com comportamentos e formas completamente diferentes.
algumas agressivas, outras apenas observadoras, e algumas sequer seguem um padrão compreensível. Muitos deles não obedecem às regras da biologia e da física formais, não sentindo fome, sono ou outras necessidades. Outra curiosidade é que algumas das entidades já foram humanos, que passaram tempo demais nas backrooms, tendo seu corpo e mente corrompidos. Existem diversas teorias sobre o surgimento das backrooms. Investigando os principais canais como o Wikidot, 4chan e os fandoms, as principais possibilidades estão entre uma falha da realidade, evocada na primeira imagem anônima no 4chan, que cita o conceito de noclip, um glitch comum dos games. Outra possibilidade é que a realidade seja uma simulação, sendo as backrooms falhas do sistema, podendo surgir a qualquer hora e qualquer lugar do mundo real. Dimensão paralela, projeções da mente e até mesmo espaços do mundo real esquecidos também são levantados como possibilidades para a existência desses lugares. Seja como for, as backrooms se tornaram parte do imaginário do horror moderno, inovando na sua linguagem e na forma como são concebidas. Ao invés de apenas criaturas assustadoras, o protagonista é sempre o ambiente, o terror sugestivo, atmosférico, solitário e perturbador. E tudo isso construído de forma coletiva e colaborativa, compartilhando ideias e medos. Medos que todos possuímos, o que torna as backrooms um fenômeno tão intrigante. Talvez porque, no fundo, o medo não seja apenas das criaturas, mas na sensação de estar num lugar qual você não entende as regras, e do qual talvez não exista uma saída.